Engenharia da Computação, quinto semestre. Projeto integrador. Parada de ônibus e a inclusão dos deficientes visuais. O tema geral desse semestre foram os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos e públicos privados. E a partir daí surgiu a ideia da parada de ônibus para deficientes visuais. Com esse projeto, queremos dar mais independência aos deficientes visuais quando esses se utilizam de uma simples parada de ônibus. Nossa motivação veio da problemática encontrada por portadores de deficiências visuais na locomoção dos transportes públicos brasileiros, onde cerca de 3,5% da população se declara com a presente condição, segundo o site da Fundação Dorina Noyle. A Lei Brasileira de Inclusão garante o exercício dos direitos e liberdades individuais das pessoas com deficiências em condições de igualdade com os demais cidadãos. Faz-se necessário atender demandas dessas pessoas, projetando espaços públicos e privados que facilitem o livre acesso a todas igualmente. De acordo com o IBGE, no censo de 2010, mais de 6,5 milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual, baixa visão ou incapacidade de enxergar. E além destes, outros 29 milhões declaram possuir alguma deficiência de enxergar ainda usando óculos. Sobre o projeto, a proposta consiste em adaptar um ponto de ônibus para a necessidade dos deficientes visuais, utilizando da programação e eletrônica, para criar um dispositivo capaz de auxiliar o embarque das pessoas com deficiências visuais. O funcionamento inicia quando o usuário se aproxima da placa de alumínio informativa em braille, identifica todos os ônibus que por ali passam e pressiona o botão correspondente ao ônibus que deseja tomar. Um alarme sonoro é emitido, confirmando a escolha, e será exibida no painel eletrônico de LED o número da linha. Assim, o motorista do ônibus daquela linha toma ciência que ali há um deficiente visual que deseja embarcar. Ele para o veículo e ajuda o deficiente a subir e se assentar. Vale ressaltar que é possível solicitar ao mesmo tempo a parada de várias linhas, pois eventualmente pode acontecer de 2 ou mais deficientes visuais estarem no local e que desejam tomar ônibus diferentes. Nesse dispositivo, o cancelamento da parada é feito por um timer, programado para ocorrer a cada 30 minutos, tempo suficiente para que o ônibus tenha passado, mesmo que ocorra atrasos. Os resultados obtidos através do nosso projeto foram satisfatórios, no que se refere ao objetivo proposto, que consiste em auxiliar deficientes visuais a obterem maior autonomia na utilização dos transportes urbanos na cidade de São Paulo. Temos um vídeo demonstrando o nosso protótipo. Dando continuidade à apresentação, este é o protótipo do projeto que foi construído. Ele consiste de um computador de baixo custo, que é alimentado por uma fonte de 5 volts, 4 botões que simulam os presentes na parada de ônibus e um display de LCD de 2 linhas, onde deverão aparecer as linhas de ônibus requisitadas para a parada naquele local. Quando um usuário aperta um dos botões, ele envia um sinal positivo para o computador, que por sua vez enviará o texto para o display de LCD para a linha de ônibus correspondente ao botão. Então, quando apertamos o botão, há a confirmação sonora e aparece no display o texto da linha do ônibus. Está previsto no projeto que o texto permanecerá por 30 minutos no display, mas para efeitos de apresentação, ele permanece por 10 segundos.
Podem ser acionadas neste projeto 4 linhas simultaneamente, como demonstrado agora. E após 10 segundos, as linhas desaparecem. Considerações finais. Nossa expectativa com esse trabalho em relação à realização desse projeto gira em torno principalmente da satisfação dos usuários no cotidiano, levando-se em consideração o quantitativo significante de pessoas com algum tipo de deficiência visual, que exercem a sua cidadania através das suas respectivas jornadas de trabalho, facilitando suas vidas e tornando esses cidadãos cada vez mais independentes. Adaptações no projeto para que possam ser atingidos outros objetivos, podendo ser citado como exemplo a otimização da circulação no transporte público coletivo. Vimos que há uma dificuldade muito grande no deslocamento das pessoas com deficiência visual, e com isso a vida dessas pessoas se torna desafiadora por mais simples que qualquer situação seja. Percebemos também que podemos melhorar muito no que diz respeito não só à locomoção, mas também proporcionar outros meios facilitadores, tais como adaptações das mais variadas possíveis para os deficientes visuais. E esse é o trabalho. Engenharia da Computação, 5º semestre. Projeto integrador. Parada de ônibus e a inclusão dos deficientes visuais. O tema geral desse semestre foram os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos e públicos privados. E a partir daí surgiu a ideia da parada de ônibus para deficientes visuais. Com esse projeto, queremos dar mais independência aos deficientes visuais quando esses se utilizam de uma simples parada de ônibus. Nossa motivação veio da problemática encontrada por portadores de deficiências visuais na locomoção dos transportes públicos brasileiros, onde cerca de 3,5% da população se declara com a presente condição, segundo o site da Fundação Dorina Noyle. A Lei Brasileira de Inclusão garante o exercício dos direitos e liberdades individuais das pessoas com deficiências em condições de igualdade com os demais cidadãos. Faz-se necessário atender demandas dessas pessoas, projetando espaços públicos e privados que facilitem o livre acesso a todas igualmente. De acordo com o IBGE, no censo de 2010, mais de 6,5 milhões de pessoas possuem alguma deficiência visual, baixa visão ou incapacidade de enxergar, e além destes, outros 29 milhões declaram possuir alguma deficiência de enxergar ainda usando óculos. Sobre o projeto, a proposta consiste em adaptar um ponto de ônibus para a necessidade dos deficientes visuais, utilizando da programação e eletrônica, para criar um dispositivo capaz de auxiliar o embarque das pessoas com deficiências visuais. O funcionamento inicia quando o usuário se aproxima da placa de alumínio informativa em braille, identifica todos os ônibus que por ali passam e pressiona o botão correspondente ao ônibus que deseja tomar. Um alarme sonoro é emitido, confirmando a escolha, e será exibida no painel eletrônico de LED o número da linha. Assim, o motorista do ônibus daquela linha toma ciência que ali há um deficiente visual que deseja embarcar. Ele para o veículo e ajuda o deficiente a subir e se assentar. Vale ressaltar que é possível solicitar ao mesmo tempo a parada de várias linhas, pois eventualmente pode acontecer de 2 ou mais deficientes visuais estarem no local e que desejam tomar ônibus diferentes. Nesse dispositivo, o cancelamento da parada é feito por um timer,
programado para ocorrer a cada 30 minutos, tempo suficiente para que o ônibus tenha passado, mesmo que ocorra atrasos. Os resultados obtidos através do nosso projeto foram satisfatórios, no que se refere ao objetivo proposto, que consiste em auxiliar deficientes visuais a obterem maior autonomia na utilização dos transportes urbanos na cidade de São Paulo. Temos um vídeo demonstrando o nosso protótipo. Dando continuidade à apresentação, este é o protótipo do projeto que foi construído. Ele consiste de um computador de baixo custo, que é alimentado por uma fonte de 5 volts, 4 botões que simulam os presentes na parada de ônibus e um display de LCD de 2 linhas, onde deverão aparecer as linhas de ônibus requisitadas para a parada naquele local. Quando um usuário aperta um dos botões, ele envia um sinal positivo para o computador, que por sua vez enviará o texto para o display de LCD para a linha de ônibus correspondente ao botão. Então, quando apertamos o botão, há a confirmação sonora e aparece no display o texto da linha do ônibus. Está previsto no projeto que o texto permanecerá por 30 minutos no display, mas para efeitos de apresentação, ele permanece por 10 segundos. Podem ser acionadas neste projeto 4 linhas simultaneamente, como demonstrado agora. E após 10 segundos, as linhas desaparecem. Considerações finais. Nossa expectativa com esse trabalho em relação à realização desse projeto gira em torno principalmente da satisfação dos usuários no cotidiano, levando-se em consideração o quantitativo significante de pessoas com algum tipo de deficiência visual, que exercem a sua cidadania através das suas respectivas jornadas de trabalho, facilitando suas vidas e tornando esses cidadãos cada vez mais independentes. Adaptações no projeto para que possam ser atingidos outros objetivos, podendo ser citado como exemplo a otimização da circulação no transporte público coletivo. Vimos que há uma dificuldade muito grande no deslocamento das pessoas com deficiência visual, e com isso a vida dessas pessoas se torna desafiadora por mais simples que qualquer situação seja. Percebemos também que podemos melhorar muito no que diz respeito não só à locomoção, mas também proporcionar outros meios facilitadores, tais como adaptações das mais variadas possíveis para as deficientes visuais. E esse é o trabalho.